Olá, amados, tudo bem? Que episódio é o de hoje? Uau! O que falar dessa convidada, hein, Grace? É maravilhosa. Olha, treinadora, especialista em inteligência emocional, mentora cristã. Por onde ela passa, ela deixa sua marca registrada. E ela sim, ela decide extrair o melhor de cada ser humano que passa por ela. Quem tá conosco hoje, Grace? Cléo Farias! Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vamos Nossa, lá. Cleo, aqui a gente tem um lema, que é pessoas comuns que vivem o extraordinário de Deus aqui nessa dimensão. Então, olhar hoje para essa mulher empoderada, essa mulher incrível que está na minha frente, é fácil, né? É sucesso. Mas me conta uma coisa, Cleo. Qual foi a sua trajetória até chegar a viver o que você vive hoje? Então, Ari, boa tarde, né? A todos, primeiramente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E assim, né? Tenho certeza que todos que estão hoje em algum lugar que, teoricamente, é desejado por outra pessoa, estar lá também, tem uma trajetória. Não existe ninguém que chegou no topo ou que chegou, né, no topo da montanha, ou que chegou num lugar extraordinário e que não tenha passado por processos doloridos na vida, porque, afinal de contas, é a dor que te promove, a dor que te traz o crescimento e que te traz a evolução. E viver o extraordinário, para mim, é algo muito subjetivo, porque é uma promessa de Deus para todos os seres humanos viver o extraordinário, mas é uma escolha do ser humano querer viver o extraordinário de Deus. E quando a gente não se coloca no lugar de vítima na vida, mas como vencedora, a gente vive o extraordinário. Então, eu simplesmente decidi, em algum momento da minha vida, viver o extraordinário de Deus, me colocando no lugar de vencedor e saindo do lugar de vítima, que, teoricamente, tinha sido a minha zona de conforto, o meu lugar até então. Então, foi aí que começou a virada da minha vida. Sair do lugar de vítima e entrar no lugar de vencedora, que eu sei que eu sou. Hoje eu sei que eu sou, mas até que eu acreditasse nisso demorou um pouquinho para poder viver o extraordinário de Deus. Uau! E para mim, só para completar mais um pouquinho aqui, o extraordinário de Deus não se refere a palcos, não se refere a holofotes, não se refere a estar no topo da montanha. O extraordinário de Deus é você viver uma vida plena, abundante e feliz todos os dias, independente da situação que você esteja vivendo. Viver para Deus. Uau! Eu sempre abro esse podcast com um versículo bíblico. E agora, enquanto você estava falando, me veio muito forte na mente Tiago 2,26, onde fala o seguinte: a fé sem obras é morta. Então, é o que ela disse. Ela deixou de ser vítima, porque vítimas não cocriam sonhos, e ela assumiu o papel de quê? Da autorresponsabilidade na vida dela. Amiga, que incrível, hein? Maravilhoso. Eu acho que chega um momento em nossas vidas que a gente precisa acordar, ter um choque de realidade para despertar para esse extraordinário de Deus, para conhecer Deus, para conhecer quem que nos criou, o que Deus pode fazer em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Eu já passei por esse momento, glória a Deus. Mas eu quero que você conte pra gente em que momento você se descobriu. Assim, em que momento Deus tocou no seu coração e agora acorda a filha e te deu um chacoalho assim que você precisa viver o meu extraordinário, né? Viver uma vida de propósito e ensinar outras pessoas a como descobrir o seu propósito nesta vida. Qual foi esse momento? Eu tive vários momentos, né? Eu não posso dizer que foi um momento, porque a gente vem tendo esses momentos em todas as fases das nossas vidas. Deus vem despertando cada vez mais a nossa consciência para novos níveis. Mas um dos principais momentos foi em 2008, quando eu fiz a minha primeira imersão como aluna, quando eu tive meu primeiro contato com a inteligência emocional, né? Ali foi um dos meus primeiros momentos que trouxe o despertar da consciência do quanto eu sou autorresponsável pela minha vida e autorresponsável pelos meus resultados. A partir dali, eu tive vários outros insights de despertar de consciência, de acordar, né, de um sono profundo e entender que Deus tinha mais para mim, mas
Se eu não me posicionasse, esse mais nunca chegaria na minha vida. Porque o mais de Deus já está garantido para todos. Depende de cada um querer acessar isso a partir do seu posicionamento. Uau, Cleo, que Maravilhoso. incrível. Então, em 2008, você teve o seu primeiro contato. Meu primeiro contato, minha primeira imersão de inteligência emocional, eu fiz com Matilde Mello, a Conexão G8, e em 2011 com o Rodrigo Cardoso, minha segunda imersão. E a partir dessas duas imersões, a minha cabeça começou a virar e começou a mudar e renovar cada vez mais, entender, né, as questões da vida que eu não entendia, por ter tido não ter tido base familiar, não ter tido uma infância, né, como deveria ter tido, que daí é uma história também um pouquinho mais longa, mas enfim. E em 2014 eu encontrei Jesus. Uau. Eu já tinha ouvido falar de Jesus, eu já tinha participado de igreja, eu já tinha ido em cultos, eu já tinha até me denominado filha de Deus, cristã, religiosa, mas eu não tinha tido um encontro real com Jesus. Em 2014, eu tive um encontro real com Jesus e decidi mergulhar profundamente nesse relacionamento. Então, a inteligência emocional e o relacionamento com Jesus tem transformado a minha vida todos os dias, porque nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Não dá para dizer que a vida com Deus é o suficiente sem você querer se autoconhecer. Você precisa ter autoconhecimento também, além de conhecer Deus, porque não se conhece Deus fora de si. Maravilhoso. Uau. Ô, Cleo, eu vou te fazer uma pergunta que eu recebi esta semana, eu recebi no nosso Instagram, que a gente, durante as gravações dos outros episódios, a gente falou muito em imersão, e você acabou de falar agora. E me veio essa pergunta, o que é uma imersão? Porque tem muita gente que não sabe o que é uma imersão. A gente fala, mas e a pessoa, mas o que é uma imersão? Como que eu vou me descobrir numa imersão? Uma imersão é um mergulho, né? É um mergulho. Imergir, mergulhar. Então, de fato, estar dentro, ir para algum lugar profundamente. Então, isso é uma imersão. Você ir para dentro de você profundamente. Você dá um mergulho para dentro de você, imergir para dentro de você para você conhecer coisas de você que você não conhece ainda. Porque você só tem como se conhecer se imergindo, mergulhando para dentro de você, não tem outra forma. Né? Olhando para a vida, olhando para as pessoas, para as coisas e para os resultados, eu nunca vou me encontrar. Eu só vou me encontrar dentro de mim mesma. Uau, que incrível. Então, aquilo que um dia foi ferida em você, aquilo que um dia te sangrou, você foi para esse processo de autoconhecimento, foi para essa junção de corpo, mente e espírito e se transformou em cicatriz. E isso você usa hoje para transbordar na vida de várias outras mulheres, não é verdade? Exatamente, Ari. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sempre tive esse desejo profundo de ajudar pessoas, de transformar a vida de pessoas. Como a minha vida foi muito ferida, muito machucada, minha identidade foi muito disfuncional, né? Foi formada de uma forma muito disfuncional. Quando eu comecei a me conhecer, entender, compreender quem eu era, e comecei a entender que poderia ser diferente, e que, na verdade, eu nasci para ser diferente, apenas alguém, né? Com muito amor, porque é o amor que os nossos pais puderam nos dar, com muito amor, de uma forma disfuncional, construíram coisas em nós que foram disfuncionais, digamos assim, né? Quando eu entendi que eu poderia ser diferente, quando eu entendi que eu era autora da minha história e que eu poderia, sim, pegar a caneta das mãos dos meus pais, da história que eles tinham escrito sobre a minha vida até ali, e a partir daquele momento de consciência começar a escrever a minha própria história, que eu não era condenada ao meu passado, às minhas dores e aos meus traumas e feridas emocionais, eu comecei a mudar a minha vida. E quando eu comecei a mudar drasticamente a minha vida, transformar drasticamente a minha vida com os conhecimentos que eu fui obtendo ao longo da vida, eu entendi que essa receita caberia para mais pessoas também. Que existia mais pessoas feridas no mundo, que existia mais pessoas machucadas, que existia muitas pessoas, se não 100%, com a sua identidade fraturada e disfuncional, e que poderia também, através deste conhecimento, que é o espiritual e o emocional, trazer consciência de que são responsáveis pela sua vida, pela sua história, de que são construtores da sua própria história. Então, a partir desse entendimento, eu decidi
ajudar pessoas também. Eu sempre ajudei pessoas, Ari, de uma forma informal, digamos assim. Porque isso que eu tenho é um dom. Eu digo que é um dom. Porque por onde eu passava, eu queria ajudar pessoas, eu queria aconselhar, eu queria melhorar a vida das pessoas. E como empreendedora, que eu empreendi durante 18 anos dentro de clínicas odontológicas, eu extraía o melhor das pessoas para que elas entregassem o melhor para mim. Muitas vezes eu fiz isso de forma inconsciente, por já ser algo natural meu, né? E quando eu entendi esse dom natural, então eu fui aperfeiçoar o dom para fazer de uma forma intencional. E é isso que eu faço hoje, trazer esse desbloqueio do potencial das mulheres que elas têm dentro delas, mas que por algum momento, devido à má formação que elas tiveram lá na infância, né? Das crenças limitantes, da identidade fraturada, elas não acreditam que elas podem. Então, eu entro com esse conhecimento que eu apliquei na minha vida e que super, hiper, mega funciona. Entro com esse conhecimento na vida delas e desbloqueio elas também. Incrível. Ô, Cleo, você falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Identidade disfuncional. Tudo mudou quando você descobriu que você tinha essa identidade. Então, para mim e para as pessoas que estão nos assistindo agora, nos diga o que é uma identidade disfuncional e como que a gente pode descobrir que você está vivendo dessa maneira e de aí começar a sua mudança. Identidade é tudo aquilo que eu falo que eu sou, né? Então, quando eu falo que eu sou, eu estou falando da minha identidade. Quando eu falo que eu sou uma mulher feia, quando eu falo que eu sou uma mulher burra, quando eu falo que eu não sou capaz, quando eu falo que eu não consigo, quando eu falo que não é possível, quando eu falo que não é pra mim, tudo que eu falo sobre mim, eu estou falando da minha identidade. Tudo aquilo que eu acredito sobre mim, bom ou ruim, eu estou falando da minha identidade. Então, quando eu começo a analisar, perceber o que eu falo sobre mim, o que eu penso sobre mim, sobre a minha identidade, eu consigo chegar numa conclusão de se a minha identidade está funcional ou disfuncional. Então, tudo que eu falar negativamente sobre mim é disfuncional, porque eu fui criada um ser completo, eu fui criada um ser pleno, eu fui criada um ser cheio de recursos dentro de mim, cheio de poderes internos dentro de mim. Não há limites para o ser humano quando ele está ligado à fonte, que é Cristo. Então, se não há limites para mim, quando eu começo a falar e a pensar coisas negativas sobre mim, eu estou intensificando a minha identidade disfuncional. E quando eu entendo que eu não sou essa pessoa no qual eu acreditei a vida inteira, eu começo então a reprogramar essa identidade. A fazer com que essa identidade seja restaurada. Esse poder dessa identidade saia para fora, seja desbloqueado e eu consiga expressar esse potencial dessa identidade. Então, a partir do momento que eu acordo e que eu digo que eu não sou isso, mas que eu quero ser, ou que eu sou algo contrário, eu consigo? Eu não sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma empreendedora de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, uma mulher que vive um propósito para Cristo. Quando eu assumo esse papel na minha vida, eu consigo? É isso? Quando você assume ele, e ele está ligado com um sentimento, com uma emoção e com um pensamento. Porque muitas pessoas falam das palavras positivas, falam dos pensamentos positivos, mas falar e não sentir não tem efeito. Eu preciso ser dentro de mim. Não basta eu ser fora de mim. Porque tem muitas pessoas mentindo para si mesmas, que são muitas coisas, usando máscaras, né? Mentindo que são muitas coisas da boca para fora, mas dentro elas não sentem isso. Então não adianta eu falar que eu sou rica, e quando eu falo que eu sou rica, eu penso na pobreza, eu penso na miséria, eu penso nas minhas dívidas, eu sinto medo de não dar conta de pagar as minhas contas, eu sinto medo de passar necessidade, porque o que comanda de fato uma palavra verídica é um sentimento verídico, é um sentimento verdadeiro. Tem que ter congruência no que tu pensa, no que tu sente e no que tu fala. Ou seja, você tem que se tornar esse ser, não apenas falar sobre isso. Uau, que aula! Eu já sugiro, tô aqui já sugiro, pega caderno, pega caneta, senta, para isso aqui, para. Incrível. E anota, gente. Sabe por quê? Existem duas formas, né? Isso, Cleo, de aprendizagem, de mudança. Repetição ou forte impacto emocional. Então, repete, anota, pega o código. A gente está tendo uma mentoria com uma mulher extraordinária que deu a receita. Não basta pensar, é agir, é falar, é se comportar.
Dessa forma, você cria sua realidade. Cria Isso sua É realidade. sentir, você maravilhoso. disse o seguinte, teve uma coisa que você falou que eu anotei. O passado, ele não pode definir ninguém. É sempre como você reage a esse passado. E você falou o seguinte, aquilo que mais me doía, você transformou no seu legado de vida. A sua maior dor, você trouxe para sua identidade e hoje você transforma pessoas que um dia sentiu e que passaram pelo que você passou. Fala pra gente um pouco sobre essa imersão, sobre esse treinamento que você já vem fazendo há anos e que vem mudando a vida de tantas mulheres que passam, que cruzam pelo seu caminho. Essa imersão chama-se Imersão Lutron, né? Então, até 2022, eu era uma empreendedora de clínicas odontológicas, né? Em 2022, eu senti um forte desejo de fazer alguma coisa a mais por pessoas que não fossem as que estivessem incluídas no meu meio social, que eram as pessoas da minha rede de contatos profissional. E devido a esse entendimento que eu tive do quanto eu posso pegar alguém, como eu sempre fiz, Ari, contratava as meninas para trabalhar na clínica lá como recepcionista, como telemarketing, como divulgadora. Essas meninas, inclusive, que se elas tiverem a oportunidade de ouvir esse podcast, algumas delas hoje são sócias das clínicas que eu saí, são gerentes, são supervisoras, né? Então, assim, meninas que começaram lá na porta de entrada da clínica, hoje elas são grandes profissionais dentro dessa rede ou em outros lugares. Porque, de alguma forma, eu passei pela vida delas e consegui destravar o potencial delas. E quando eu comecei a perceber que eu tenho esse dom e comecei a intensificar ainda mais os estudos em cima disso e mudar a minha vida também, porque eu falo assim, eu não li um livro, eu não assisti um vídeo, eu fiz um curso e saí dar um treinamento. Não. Eu transformei a minha vida com esse conhecimento, a minha casa, a minha família, o meu casamento, a minha vida profissional, a minha vida espiritual, emocional e financeira. E por isso hoje eu tenho autoridade para chegar para alguém e dizer: vai no meu treinamento porque a tua vida vai mudar. Se não mudar, eu devolvo o dinheiro para você. Porque eu sei do que eu tô falando. Eu vivi isso, eu vivo isso todos os dias na minha casa. Hoje de manhã ainda recebi uma mensagem do meu esposo assim: amor, que incrível estar com você, que incrível ouvir você, você me potencializa, você... Cara, então assim, isso é real, é dentro da minha casa, isso acontece todos os dias, né? E então eu decidi que eu poderia ajudar mais pessoas. E eu gostaria, na época, de fazer um treinamento, então, abrir uma imersão, dar uma palestra, porque quando eu tive o meu contato pela primeira vez com uma imersão de inteligência emocional, foi assim como uma mágica, um desejo surgiu no meu coração. Eu olhei para o Rodrigo Cardoso. Rodrigo, beijo para você, amigo, meu mentor maravilhoso. Eu olhei para o Rodrigo Cardoso e falei: é isso que eu quero fazer. Um dia eu vou estar num palco falando sobre essas coisas para as pessoas. Porque isso liberta, isso transforma, isso muda a vida de pessoas. E eu quero fazer isso. Isso foi lá em 2011. Em 2022, eu tive esse desejo voltando forte no meu coração. E eu comecei a estudar e comecei a montar um treinamento. Fui fazer mais cursos, além de todos que eu já tinha feito. Busquei mentoria, gastei R$150 mil com cursos, com mentorias, com treinamentos de forte impacto emocional. Fui fazer power training com o Rodrigo Cardoso, treinar para ser uma treinadora, enfim. E desenvolvi o meu treinamento, amiga. Em 9 meses eu criei meu treinamento. Demorei pra caramba. Hoje com a IA, a gente faz em uma semana, a gente monta o que eu demorei 9 meses, porque foi tudo no analógico ali, né? Manual, né? E criei meu treinamento e lancei em novembro de 2022 a minha primeira imersão e foi um sucesso. Quando eu comecei a ouvir o que as pessoas estavam falando sobre a minha imersão, eu falei: cara, é isso. E depois, agora eu vou para a 7ª edição, né? E depois, quando foi a 2ª, a 3ª, a 4ª, e cada vez mais depoimentos e mais transformação. Até hoje eu recebo depoimento. Eu recebi semana passada um depoimento de uma menina que foi na 2ª imersão, mostrando para mim: olha, Cleo, eu sonhei com isso lá em 2023. Agora, em 2025, está se concretizando. Eu desenhei que eu ia dar um carro para minha filha quando ela fizesse 18 anos. E tá aqui, ela completou a idade e o carro dela tá aqui. Ela mostrou o carro com laço de presente e tal. Isso eu desenhei, ela mostrou o livro, a apostila da Imersão Lutron. Eu desenhei na Imersão Lutron e está acontecendo, né? Então, gente, é sobre isso. É sobre transformar vidas.
é o que nós viemos fazer aqui. Nós, seres humanos, nós viemos aqui cumprir um propósito, viver uma vida plena, abundante e feliz, né? Passar a nossa viagem da melhor forma possível aqui, mas não viajar sozinhos nessa vida plena, abundante e feliz. Trazer mais pessoas conosco também. Uau, Cleo, assim, ó, enquanto você falava, os downloads não pararam de vir. E primeiro eu queria falar uma coisa que eu achei lindo: humildade é tudo. Quem tem honra dá honra, né? Ou seja, para você estar aqui hoje, para ser essa mulher respeitada, um dia você teve um mentor, alguém que pegou na sua mão. Então, parabéns. Por mais pessoas assim, o mundo precisa disso. E segundo, esse é o verdadeiro transbordo, Cleo. Você descobriu algo que fez tanto sentido na sua vida que você mudou completamente e você falou: cara, eu não posso ficar só com isso para mim. Aí você estaria no ego. Quer dizer que eu descobri uma receita onde só eu e a minha família vai desfrutar. Você foi além, você se posicionou, você foi pra ação. E por isso que hoje você é uma mulher extraordinária. E pra gente é uma honra estar aqui conversando com você, tá? Os códigos estão aqui. Mas vai, amiga. Ô, Cleo, conta pra gente, qual que é o nome da tua imersão? Quando que vai ser a próxima imersão? Como que vai ser? Onde vai ser? Fala pra gente. A imersão Lutron hoje está acontecendo em Timbó. Ela nasceu aqui em Brusque, né? Foi feita aqui a primeira, a segunda, a terceira foi feita em Joinville, a quarta foi feita aqui e a quinta foi feita aqui também. Mas a sexta já lancei lá em Timbó, porque eu me mudei, né? E a sétima vai ser em Timbó também. Então eu quero criar raízes naquela região e levar minha imersão para mais lugares, também mais cidades, outros estados. E eu sonho em levar até para fora do país. Uau. E vai ser em nome de Jesus. Bem. E acontece agora em novembro, dia 22 e 23, a próxima imersão. 22 de novembro. E chama-se imersão Lutron, amiga. Lutron significa resgate no grego. Luton. Então, Lutron. Lutron. L-U-T-R-O, né? Lutron. Então, o Lutron chegou para resgatar a verdadeira identidade de muitas mulheres que estão presas em mentiras sobre elas mesmas. Ô, Cleo, e fala um pouquinho pra gente, porque assim, quando você faz uma imersão desse, hoje você trabalha só com mulheres, não é verdade? Sim. Chega ali mulheres com vários problemas, né? E assim, qual a sua maior dificuldade como treinadora, no quesito que você começa a dar um treinamento? Qual a sua maior dificuldade da pessoa entender realmente quem ela é? Não quem contaram pra ela, não aqueles programas que foram formados, né, desde quando ela nasceu até o dia que ela chegou até você. Maior dificuldade de ela entender quem ela é. Quem ela realmente é, qual é o dom dela, o que ela nasceu para ser. Aí, no caso, propósito ou identidade? Identidade. Identidade. Muitas chegam na imersão Lutron, Ari, nem sabendo o que vai acontecer ali, Sim. né? A maioria, o que houve lá dentro, nunca ouviram nas suas vidas. Sim. No sentido de quem realmente elas são. Elas começam achando que tudo isso que é verdade sobre elas é mentira. Que elas são vencedoras, que elas podem, que elas são capazes, que elas são ilimitadas, que tudo pode naquele que me fortalece, que tudo é possível aqui crer. Porque até então tudo isso só foram frases de efeitos na vida delas. E quando elas começam a entender lá na raiz quem elas nasceram, como elas foram formadas, como elas foram criadas, como foram instaladas as crenças limitantes, as mentiras na vida delas, né? Da onde que vieram essas crenças de que elas não podem, que elas não são capazes, que elas nunca vão chegar lá, que isso é para o outro, não é para ela. De onde vieram essas crenças? Aí começa a ressignificar as crenças. Porque eu chegar e falar para elas que elas podem é uma coisa. Agora, eu entrar lá na raiz e falar para elas o porquê que elas acreditam que não podem é outra coisa. Elas nunca tiveram acesso a esse conhecimento. Elas não sabem o porquê que é tão difícil elas olharem no espelho e dizerem para elas mesmas: eu sou uma vencedora. Muitas delas, por exemplo, essa semana eu tive uma experiência com uma vencedora. Ela estava lá em casa, a pessoa que trabalha na minha casa, né? Eu peguei uma xícara que tá escrito assim, leal, e outra xícara que está escrito alegria. Fiz um cafezinho para nós duas e falei: amiga, o que você prefere? Alegria ou lealdade? Aí ela olhou para mim e falou assim: lealdade eu não sei o que é. Alegria, nunca senti na minha vida. Uau. Eu falei: nossa, amiga, mas por quê?
Porque não consigo sentir alegria. Enfim, a gente entrou ali, dei uma mentoria pra ela, né? Eu falo, quem trabalha aqui em casa ou sai transformada ou sai transformada. Ela até mandou uma mensagem: amiga, falei de você para minhas amigas. Elas falaram: não, esse emprego era para ser meu. Falei: não, amiga, era para ser seu, é você que tá aqui. Então, eu comecei a falar para ela sobre alegria, de que a alegria, ela não é um sentimento, Ari. Alegria é um fruto do Espírito. Uau. E quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu já tenho alegria. Então, eu não preciso depender de circunstâncias para ter alegria. Alegria habita em mim, né? A alegria do Senhor é minha força. E a minha força, ela vem do Senhor. Então, se a minha força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor. Se eu tenho Espírito Santo, se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho alegria e ponto final. Mas é o que eu comecei falando nesse podcast. Tudo que Deus tem para nós já está pronto. Nós só temos que tomar a decisão de acessar. Uau. Inclusive a alegria. Então, a alegria é... Desculpa, a pergunta que tu fez é se... Isso, né? Como resgatar a identidade, como mostrar para essas mulheres quem realmente elas são. Porque as pessoas, a maioria das pessoas... A dificuldade que elas têm de acreditar que tudo isso já tem nelas, que tudo isso já existe, que tudo isso já é real, né? E quando a gente mostra que como foi disfuncional a formação, elas começam a acreditar que realmente, quem realmente elas nasceram para ser. E como essas mentiras começaram a ser instaladas na mente delas. Que incrível, Cleo. Nunca um versículo fez tanto sentido para mim como aquele, né? E conhecereis a verdade, porque a verdade te libertará. Que incrível. Eu, no próximo evento seu, eu não vou conseguir estar presente, mas a Grace vai lá nos representar. Com certeza. Mas eu quero muito fazer um treinamento com você. Inclusive, eu vou contar para você e para quem está me escutando. Gratidão, Patrícia, você está nos Estados Unidos, mas você, ó, é amada. Nós temos uma amiga em comum, Grace, e essa amiga minha falava para mim assim: Ari, tu tem que conhecer a Cleo. Eu falava, mas quem é essa Cleo que essa mulher fala tanto? E ela ficava com o Instagram da Cleo me mostrando. Um dia, estava em Florianópolis, em um evento, ela levanta, olhei para essa mulher, falei, meu Deus, de onde eu conheço ela? Falei, a mulher que Patrícia falou. Aí fui lá, né? Olha, sou amiga da Patrícia, e a gente se conectou, comecei a seguir ela, e ela é um exemplo realmente. Ela vive, né, o que ela disse, não é o que tá fora, o que muda é o dentro, é o mundo interno, né? Aquilo que você pensa, que você sente, que você se comporta. E a Cleo realmente é essa mulher incrível, e que vem aí transformando tantas vidas e fazendo sentido, né? Extraindo o melhor que tem em cada ser humano. É muito lindo, é um prazer realmente estar aqui aprendendo com ela. Você falou muito em acessar, né? Tudo já existe, a pessoa precisa acessar. Hoje, uma pessoa que nunca fez um treinamento, que está assistindo esse podcast pela primeira vez e que me pergunta assim, meu Deus, mas como eu vou acessar? Eu vivo aqui em casa onde as pessoas não entendem o que eu falo, eu estou em um ambiente onde eu não sou valorizada. Como acessar? Como começar nesse despertar, Cleo? Bem, primeiro que para acessar você tem que ser. Uau. Você tem que se tornar, né? E para começar, você precisa reconhecer que você não é. Reconhecimento. Reconhecer que você não é quem você nasceu para ser. E buscar com todas as forças entender, compreender e saber quem você nasceu para ser. Hoje, se você me perguntar qual é a sua maior busca na sua vida, não é por dinheiro, não é por status, não é por felicidade, é por identidade. A minha maior busca na vida, todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é restauração de identidade. A minha maior força na oração hoje, por mim e pelas pessoas que eu consigo acessar na oração, é restauração de identidade. Porque quando nós restauramos a nossa identidade, nós nos tornamos. E quando nós nos tornamos, nós acessamos. Meu Deus, que aula! E o que é inegociável para você, Cleo? Muitas coisas, muitos valores e muitos princípios. Mas para mim, inegociável. Vamos lá. Inegocio o meu tempo com Deus. Não negocio o meu tempo com Deus. O meu relacionamento com Deus é inegociável. Não existe negociação nisso. Eu posso estar onde eu estiver, com quem eu estiver, no lugar do mundo que eu estiver. Eu preciso saber que eu tenho um Deus e que eu preciso aprofundar o meu relacionamento com Ele todos os dias.
E relacionamento com Deus não é religiosamente dobrar os joelhos e ter um tempo só com Deus naquele momento específico. Isso é muito importante e é relevante e é necessário. Mas relacionamento com Deus é não negociar tudo que Deus já colocou no meu coração, tudo que eu conheço sobre Deus, toda a intimidade que eu tenho sobre Deus, todas as verdades de Deus sobre a minha vida, sobre as pessoas e sobre Ele, com coisas que possam ser enganosas ao meu coração. Então eu não negocio esse relacionamento, essas verdades, essas aplicações de Deus na minha vida. Eu realmente tenho um relacionamento com Deus e nada nesse mundo pode comprar ou ser negociado com isso. Nem prata, nem ouro, nem dinheiro, nem recursos, nada material, emocional, nada. Nada é negociável para mim com o meu relacionamento com Deus. Eu digo, Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tira a tua presença. E eu cheguei nesse ponto em março de 2020. O Senhor me pediu o meu tudo, porque Ele queria dar o tudo dele para mim. E ali a gente começou um relacionamento muito profundo. Por isso que eu digo que eu tenho vários momentos, né, de insights, de tomada de consciência. Em 2020 foi outro momento. E ali eu comecei a entender e compreender o que é dar o meu tudo para Deus, para ter o tudo de Deus para mim. A gente tem que chegar nesse nível, que essa frase não seja só uma frase de impacto, até que nada mais me importe. Essa frase não pode ser uma frase de impacto. Ela tem que ser um estilo de vida na nossa vida, realmente. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero estar com Deus, até que nada mais me importe. Nada deste mundo tenha tanta importância para mim quanto a presença de Deus. Cleo, o que eu vou te perguntar agora pode fazer muito sentido para muitas pessoas, da mesma forma que pode fazer sentido nenhum para outras pessoas. Como começar o meu relacionamento com Deus? Assumindo que Ele é um Deus. Aceitando que Ele é um Deus. Que Ele é um ser superior. Que Ele nos ama acima de todas as coisas. E aceitando a filiação. Aceitando que eu sou filha. E a partir daí começar um relacionamento de filha com pai e de pai com filha. Acho que quando eu começo a aceitar, entender e compreender essa filiação de Deus como pai, eu começo um relacionamento com Deus. Uau. Um Deus sem religião, um Deus sem igreja, um Deus sem placa, um Deus sem holofotes, um Deus pai. Nossa. Incrível, gente. Eu fiquei sem palavras. Mas ela é assim, tá? Ela é uma das poucas pessoas que eu conheço que consegue me deixar sem palavras. Eu fiquei sem palavras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você é uma treinadora, você trabalha muito com inteligência emocional E espiritual. e espiritual. Por isso que eu falo muito de Deus, Ari. Isso. E assim, você acha que existe possibilidade de a pessoa ter inteligência emocional sem despertar a espiritual? Ou uma está intimamente ligada à outra? Ela pode ter, mas ela não vai ter integridade. Uau. Ela não vai ser uma pessoa íntegra. Ela vai desenvolver a inteligência emocional do lado de fora. Mas do lado de Certo. dentro, essa inteligência emocional ela vai estar disfuncional. Por que eu tô te falando isso? E eu vou te explicar. Porque eu fui assim. Quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a inteligência emocional, eu comecei a estudar as técnicas, comecei a aplicar as técnicas para ter uma boa performance como profissional. E eu consegui performar na inteligência emocional no meu âmbito profissional. Mas eu não tinha inteligência emocional dentro da minha casa. Eu não era a mãe com inteligência emocional, eu não era a esposa com inteligência emocional, mas eu era líder com inteligência emocional. Por quê? Porque eu não tinha integridade, eu fazia aquilo por uma performance. Quando eu me torno, é inevitável que eu acesse a divisão da alma e do espírito, do emocional e do espiritual. Não tem como separar. Daqui a pouco eu vou falar assim, Hamilton, me dá lenço aí, que eu já conheço. Aqui ela tá se segurando, viu? Que ela é emocional, viu? Isso. Aliás, eu descobri no último evento que a gente foi, né, Ari? Gente, é muitos códigos. Fala
pouquinho sobre a importância da ambiência, né? Porque qual a importância da ambiência para uma pessoa que vai para um treinamento seu, para uma pessoa que a pessoa chega ali sem saber nada, não sabe nem quem ela é, tá presa dentro de uma matrix, de repente está assistindo esse podcast fez tanto sentido que ela fala assim, cara, vou comprar essa imersão e vou lá. Ela vai, ela tem uma aula de 2 dias com você, né? 2 dias. Ela sai de lá todo vapor. E para ela manter essa emoção, ela vai precisar acessar outros ambientes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ela vai ter que ser intencional em acessar outros ambientes. Sim. Ela não precisa ser intencional em deixar de outros ambientes. Essa é a minha opinião. Sim. Tenho ouvido muitas coisas por aí, né? Uhum. Por que eu não preciso ser intencional em deixar outros ambientes? Porque a partir do momento, eu falo muito em integridade, né? Tem que ser íntegro. O que eu sou dentro de casa, tem que ser forte, tem que ser na empresa, enfim. Então, quando eu começo a acessar outros ambientes de uma forma intencional para me elevar, para evoluir, para crescer, para me desenvolver, a minha vibração muda. Uau. E quando a minha vibração muda, eu começo a repelir algumas energias. Você entende? Quanticamente falando. Quanticamente falando, né? Gente, aqui tem ciência, tem física quântica, uma espiritualidade. junção. Não tem como caminhar separado, né? Então, tem que cuidar, porque tem muitas pessoas que vão em imersões, treinamentos, palestras, já saem querendo resolver tudo nas suas vidas, e uma delas é se afastando de alguns ambientes e pessoas. Eu gosto dessa linha sua, continua. Tem uma folha aí pra mim, meu filho, que eu já escrevi a minha toda, eu preciso de mais uma. Rapaz. Eu prefiro dizer que você tem que ser intencional em buscar novas mesas, novos ambientes e novos conteúdos. Não precisa ser intencional em deixar o velho para trás, mas tem que ser intencional em buscar o novo e persistir fortemente em buscar o novo. Não pode desistir, porque automaticamente a minha mentalidade vai ser renovada. Automaticamente eu vou mudar, né, a minha mentalidade, a minha forma de pensar, minha forma de enxergar o mundo, a vida e as pessoas. E quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então, as coisas que não fazem mais sentido na minha vida vão começar a se afastar. As pessoas que não fazem mais sentido na minha vida vão começar a se afastar. Não vai precisar eu me afastar delas, né? E nem afastar elas de mim. Elas automaticamente vão começar a se afastar. E uma coisa que vai começar a acontecer com você vai começar a receber críticas. Sim. Você vai começar a receber críticas. Ah, mas você tá diferente. Ah, mas você... Por que você não faz mais isso? Ou, por que você não quer mais fazer? E aí você tenta explicar para uma pessoa que vai te criticar. Eu tô tentando ser diferente, eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô entrando em ambientes diferentes. E a pessoa vai dizer, tá, mas tu precisa mudar tanto assim? E aí, até você explicar como que focinho de porco na tomada, vamos colocar assim, é difícil, né? Eu passei por isso. Por falar em ler, me diz uma coisa, Cleo. Deixa aí 3 livros que você leu e que fez muita diferença em sua vida, que você vai deixar aqui para as pessoas que estejam assistindo, né, ter um caminho aí a seguir. Certo. O primeiro livro que eu li e que eu não paro de ler, que eu leio todos os dias, é um livro milenar, que é a Bíblia Sagrada, e que a gente não pode deixar de parar de ler. E quem ler a Bíblia, e que também é um leitor de várias outras teorias, digamos assim, vai ver que tudo está na Bíblia. Que, na verdade, tudo que está nos outros livros foi consciente ou inconscientemente extraído da Bíblia, né? E eu leio muito hoje porque é algo que foi muito forte em mim, uma crença limitante muito forte em mim, a crença financeira, a crença da escassez. Então, hoje e sempre, eu leio muitos livros sobre mentalidade financeira. O Segredo da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, livros, né, como esses, principalmente. E um livro que impactou bastante a minha vida, né, por mais que não seja assim, tão famoso, tão antigo e tal, mas foi o livro da Camila Vieira, da Sua Verdadeira Identidade. Esse livro impactou bastante a minha vida. Quando eu li, eu fui bastante impactada e transformada na identidade também com esse livro dela. Eu super indico aí para as mulheres o livro da Camila Vieira, A Sua Verdadeira Identidade. Você falou muito em crenças, né? Muito em crenças. E fala uma coisa para mim. Na sua opinião, hoje, como treinadora, como mentora,
Quais, se você pudesse citar 5 crenças que a população a nível de mundo está mais paralisada, quais seriam essas 5? Eu acredito assim, hoje a neurociência fala um pouco da procrastinação, né? Como uma doença do século. Mas a procrastinação, ela tem uma causa em quê? Ela tem várias causas, Sim. né? A procrastinação, ela é bem profunda, assim. A neurociência vem discutindo bastante a procrastinação, porque ela vem atrasando muitas realizações dos seres humanos devido à procrastinação. A humanidade, as pessoas, enfim, poderiam estar bem mais satisfeitas e realizadas com seus próprios feitos se não procrastinassem tanto, né? A procrastinação, ela afeta diretamente o cérebro, áreas do cérebro que são relacionadas ao medo e à agressividade. E quando essas áreas do cérebro elas são afetadas, dispara no nosso organismo, né, uma grande produção lá de cortisol, que é a química do estresse. Então, a pessoa passa a ter aí um estresse crônico. Enfim, isso é um pouco complexo aí já e técnico para se falar. Mas a procrastinação tem sido aí uma das doenças do século bem discutida pela neurociência e que tem levado muitas pessoas a deixarem de realizar e que está envolvida, porque você falou em crença, né? Em crença de capacidade. Então, eu começo a adiar as coisas, eu começo a adiar as tarefas, eu começo a adiar os projetos, eu começo a adiar, tô falando aqui de coisas, de realizações, né? Porque a procrastinação, ela está ligada a pontos básicos, a coisas pequenas também, né? Como deixar coisas simples para depois. Mas a crença de capacidade, ela pode também estar atrelada aí à procrastinação. Uma das crenças que eu acredito que tem paralisado o ser humano é a crença da capacidade. A crença do eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Porém, essa crença, ela tem raiz na identidade. Ela tem raiz na identidade. Não tem como fugir da identidade, porque Sim. tudo começa na identidade, né? Então, se não é pra mim, por que que não é pra mim? Não é pra mim porque eu sou feia, não é pra mim porque eu sou pobre, não é pra mim porque eu não nasci pra isso. Aí vem a questão da autoimagem, da identidade. E quando eu curo, quando eu restauro a minha identidade, a minha autoimagem, tudo aquilo que eu nasci pra fazer começa a fazer sentido pra mim. Aí eu começo a restaurar a crença da capacidade. Procrastinação, capacidade, identidade e autoimagem. Uau! Incrível, né? Ô, Cleo, Acrescentaria aí também a escassez? Acrescentaria, porque tudo isso culmina na escassez. Porque se eu não sou, se eu não posso, eu não mereço. Eu não recebo, eu não acesso. Peraí, volta tudo, vamos anotar. Se eu não sou e eu não posso, eu não mereço. Se eu não mereço, eu não acesso. Gente, incrível, né? e pelo que ela falou, reconhecer, ser e acessar. Isso, da identidade, né? Quando eu reconheço que eu preciso. Você me falou no começo da nossa gravação, você me disse uma coisa, disse pra nós, né? Uma coisa que ficou na minha cabeça. Quando eu entendi a minha autorresponsabilidade, mudou. A minha vida mudou. Tudo começou a mudar, tudo começou a fazer sentido. Eu me autorresponsabilizei. Como que eu consigo fazer isso? Olhar seja para uma procrastinação, e aí você dizer, não, eu não fiz porque eu não quis. Ou eu procrastinei. Você está se responsabilizando. Mas é muito difícil fazer isso. Como que eu consigo fazer ou ir destravando aos poucos? O poder da autorresponsabilidade, ele é um poder mesmo, tá, gente? Ele é um poder mesmo. Eu tive acesso a esse conhecimento com Paulo Vieira, né? Há 4 anos atrás, o poder da autorresponsabilidade. Apesar de a gente já ter conhecimento de outra forma, né? Mas ler o livro e acessar o conhecimento ali teórico foi através do Paulo Vieira. Eu gosto de dar honra a quem tem honra, né, gente? Então, o poder da autorresponsabilidade. Se eu não entender de uma vez por todas que eu sou responsável pelos meus resultados nunca vão mudar. Porque eu sempre vou estar esperando por terceiros, né? Ou o governo mudar, ou a crise passar, ou enfim.
né? E várias outras coisas. Meu patrão, a minha empresa, meu salário, todas as justificativas e desculpas que eu uso para não mudar as coisas na minha vida, eu vou estar esperando que mude para que a minha vida mude. Então, assumir a autorresponsabilidade é você olhar para você, em primeiro lugar, compreender, aceitar de uma vez por todas essa verdade. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelos seus resultados. Você só colhe o que você planta, né? Gálatas 6 fala que não se engane, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é uma lei irrevogável, é universal. É um princípio que não é para crente ou não crente, para pastor ou não pastor, para pequeno ou grande, para empresário ou não empresário. Para todos os seres humanos. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Isso é a lei da autorresponsabilidade. Então, se eu só colho aquilo que eu planto, eu sou responsável pelo meu plantio. Autorresponsabilidade. E isso é em todos os detalhes. Todos. Hoje estava vindo, gente, eu gosto muito de usar minha vida diária aí para explicar, né? Estava vindo no carro e eu falo pro meu neto assim, Joãozinho, não põe o pé naquele preto que tem no carro, porque fica cheio de barro. Já põe direto no carpê, que se sujar, a vovó lava, manda lavar e tudo certo ali, vai arranhando e tal. E ele sempre, mas eu não fiz, mas não foi minha culpa. Criança de 7 anos sempre dando uma justificativa. E eu ensinando, filhinho, para de dar justificativa. Assuma a autorresponsabilidade. E eu falo uma linguagem que ele gosta. Ele quer ser rico quando ele crescer. Ele já é rico e não sabe, né? Mas ele quer ser rico. Eu falo, se você quer ser rico quando você crescer, você precisa aprender a assumir os seus erros. Tudo bem, vovó, eu sujei ali, mas eu não vou sujar mais. Da próxima vez, eu vou cuidar. Assumir a autorresponsabilidade é aceitar que você errou e corrigir a rota. Uau. É isso. Entender, aceitar, assumir que você errou e corrigir a rota. Você vai estar deixando de plantar a mesma semente de sempre para poder colher um fruto diferente. E quando você colhe o primeiro fruto, vamos colocar assim, você começa a entender que realmente é aquilo. Isso. Que faz sentido, que você precisa continuar. Você tem uma sementinha que te diz, esse é o caminho, você tem que ir por ali. E aí se torna um pouco mais difícil você voltar. Uhum. Enquanto você falava, a minha mente, ela fica aqui nos downloads, né? É muito interessante, porque a semeadura, você falou, acreditando é assim que funciona, é uma lei universal. E é a única lei que não precisa de fé. Porque a gente precisa de fé para qualquer coisa que vai se fazer. Você tem que acreditar que aquilo é possível. Mas a semeadura, não. Você acreditando ou não acreditando, exatamente aquilo que você planta é o que você colhe. E enquanto você estava falando, a minha mente estava pensando o seguinte. Uma vez eu li uma frase do Jung, que faz muito sentido, né? Trazer aqui agora. Até que você se torne consciente, o que vai governar a sua vida é o inconsciente. Sim. E você vai chamar de destino. Uhum. Amados e amadas, não é o destino. Você foi responsável, independente do que esteja acontecendo. Admita, porque quando a gente não admite, a gente fica na resistência. E tudo que você resiste vai persistir na sua vida. Chegou até aqui, fez sentido, já começa a seguir essa mulher, já dá um like, pega esse conteúdo aqui, que isso aqui transforma a vida, gente. E passa adiante, na verdade, Grace? Ou seja, olha a sua colheita. Serve. Ari, vamos lá, só pra gente filosofar um pouquinho aqui, adoro. Né? Deus, se ele nos deu livre-arbítrio, sim, me veio um download aqui agora. Se ele nos deu o livre-arbítrio pra gente viver a vida que nós quisermos, como é que a responsabilidade da nossa vida poderia ser do destino, da vida, ou do próprio Deus, ou sei lá de quem, ou do outro? Se nós não temos acesso ao outro, não temos acesso ao destino, não temos acesso à vida, porque a vida ela não é palpável. E teoricamente, fisicamente, materialmente, não temos acesso a Deus, só espiritualmente. Então, se eu tenho livre-arbítrio, é porque Deus deu a responsabilidade da minha vida para alguém que pode construir a minha vida. Sou eu mesma.
Uhul! Meu Deus. Gente, a hora passou tão rápido, eu juro que eu ficaria... Quase uma hora, né, Milton? Eu ficaria aqui, ó, no mínimo, assim, umas 6, 7 horas com ela, porque ela é incrível, mas uma do que a gente realmente montou é sempre ter a parte 2, né, Grace? Sempre ter a parte ter 2. a parte 2. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Metáfora. Você tá aqui vivendo essa experiência humana e tá tudo lindo. E Deus fala assim pra você, Cleo, você tem o direito de deixar uma mensagem. 8 bilhões de pessoas terão acesso à sua mensagem. Qual seria a sua mensagem para a humanidade? Vamos lá. Eu vou falar o que eu vim meditando no carro. Muitas pessoas, alguns religiosos, têm pedido para que Jesus venha logo. Inclusive, eu ouvi um louvor hoje. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Outras pessoas estão pedindo para que o Senhor os leve logo, né? Os tire daqui porque não aguenta mais. A minha mensagem para você é: busque com todas as suas forças entender o porquê você veio para este mundo, o porquê você está fazendo parte deste plano e qual é o propósito de Deus na tua vida aqui. Porque se Ele te trouxe aqui, é porque existe algo maior para você. Não queira ir antes do tempo e não peça para Ele vir antes do tempo. Não porque você não queira estar com Ele, mas não peça para Ele vir para que isso seja uma fuga da sua vida aqui. Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem algo maior para você. Busque com todas as forças descobrir o que é esse algo maior. Meu Deus. Então, aproveitando a mensagem da Cleo, compartilhe esse episódio com pessoas que precisam ouvir esta mensagem maravilhosa, que você sabe que vai tocar. Se inscreva no canal, compartilha, mande para quem você quer ajudar e para quem precisa conhecer a Cleo, porque faz uma mudança, é radical quando você começa a entender o propósito da sua vida. O que Deus tem pra você. É maravilhoso. Verdade. Gente, olha só, em algum lugar aqui tem um QR Code da Infinity Vest, que é patrocinadora oficial aqui desse podcast, que realmente é um bate-papo, né? É a gente trazer pessoas aqui que vai gerar valor, que vai transformar a vida, gente. Porque o conhecimento é poder, e poder sempre será a capacidade de agir, não é verdade, Cleo? Gratidão, conhecimento é poder, só é poder quando age, né? Quando põe em prática, né? Maravilhoso. Porque Obrigada. o sábio não é aquele que sabe, o sábio é aquele que faz, é ação, né? Você ora, vai pra ação e é oração. É isso aí. Gratidão, Cleo. Obrigada, gente. Obrigada.